sobre o livro Por que Ler os Clássicos, do autor Ítalo Calvino. Esse vídeo não será um vídeo resenha e também não será um vídeo sobre as minhas impressões de leitura. Será mais uma reflexão. Sem contar que essa reflexão é sobre o primeiro capítulo do livro, porque os outros capítulos eu li, achei uma leitura assim bem cansativa, foi até uma leitura bem demorada, porque ele fala de obras, né, de clássicos que eu não li ainda. Então, em alguns momentos eu fiquei meio perdida, né? Por exemplo, o segundo capítulo, acho que é o segundo capítulo, ele fala sobre a Odisseia. E eu não li a Odisseia ainda, e nenhum outro livro mencionado aqui, a não ser Balzac, né? Eu já li algumas obras do Balzac, mas não li a Comédia Humana inteira. Acho que eu li daquela edição da Biblioteca Azul, eu li o primeiro volume e estou terminando de ler o segundo volume. Então, de todas as obras que ele mencionou aqui, Balzac é o único que eu estou lendo. O que eu pretendo fazer é o seguinte: quando eu ler a Odisseia, por exemplo, eu pego esse livrinho e leio o capítulo referente à Odisseia e assim por diante. Mas é um livro que traz toda uma reflexão sobre, né, o porquê ler os clássicos, e é sobre essa reflexão que eu irei conversar com vocês aqui no canal. Ele começa o capítulo falando daquelas pessoas que sentem vergonha de nunca ter lido um livro conhecido na vida. Ele comenta também sobre a questão da juventude, né? Você ler um livro na juventude, que é muito diferente de você ler aquele mesmo livro quando você avança, né? Quando você tem ali uma idade madura. Então, as impressões de leitura são diferentes, muitas vezes positivas, outras vezes negativas. Porém, é na juventude que você tem o encontro com os clássicos. Ler na juventude é muito prazeroso, mas você ler esses mesmos livros com uma idade mais avançada, né, o que ele chama de idade madura, é um prazer assim extraordinário, porque você acaba apreciando a obra em todos os seus detalhes. Mas tudo é uma questão de cultura, e é exatamente sobre isso que eu vou conversar com vocês aqui nesse vídeo. É uma reflexão minha, né, se baseando no que ele disse aqui no primeiro capítulo. Por exemplo, ele cita que na França as pessoas leem Balzac na escola. Já na Itália, né, o autor mais conhecido ali que eles leem muito é Dickens. E Balzac, na Itália, ele é o último dos autores a serem lidos por uma minoria, assim, bem minoria mesmo. Então, tudo é uma questão de cultura. Eu vou colocar o meu exemplo, que é uma exceção. O meu exemplo é uma exceção. Por quê? Eu vim de uma família que nunca me incentivou à leitura, que nunca me incentivou a ler, enfim. Eu nasci com esse amor pelos livros, pela literatura, eu nasci com isso. Então, desde muito novinha, para quem acompanha o canal, eu já contei essa história 1000 vezes, que quando eu não era ainda alfabetizada, eu já entrava na biblioteca da escola e já pegava livros emprestados, mesmo sem saber ler, né, aqueles livros de historinhas básicas com ilustrações, porque eu entendia o livro através das ilustrações. Então, eu sou uma leitora desde muito pequena, mas eu não tive incentivo de ninguém. Eu nunca ganhei um livro dos meus pais, nada. Eu li muito na época, gente, ali dos anos 80 para os anos 90, que foi onde começou a minha adolescência. Eu li muito aqueles livrinhos da Vagalume, eu não lembro agora exatamente a coleção, aqueles livrinhos tipo O Cadáver Ouve Rádio, A Ilha Perdida. A Ilha Perdida foi um dos primeiros livros que eu li mesmo, assim, um livro mesmo que eu li, foi A Ilha Perdida. Eu lia muito Sidney Sheldon, Agatha Christie, porque na época esses livros estavam assim no auge, né? Liam-se muito, eram autores extremamente lidos, né, na minha adolescência. E quando eu cheguei no colégio, no colegial, eu fui me deparar com os clássicos. E o que aconteceu? Eu simplesmente amei. A minha aula preferida era a aula de literatura, a aula de português, e todas aquelas leituras obrigatórias não eram obrigatórias para a Adriana. Eu simplesmente amava ler tudo aquilo. Mas por quê? Porque eu tinha o hábito da leitura.
Desde muito criança, eu sempre li livros emprestados da biblioteca, porque, como eu disse, eu não ganhava livros de presente, nada disso. Eu sempre fui aquela menina de ir à biblioteca mesmo, da escola, e pegar os livros, ou até mesmo da biblioteca perto da minha casa, né? A biblioteca pública e tal. Eu frequentava bibliotecas, então eu já tinha o hábito da leitura. Quando eu cheguei nos clássicos, ok, estava tranquilo. Isso é uma exceção. Isso é uma exceção. Eu sei que eu fui uma exceção, porque eu observava os meus amigos na época e hoje também. Uma pessoa que ela não tem o hábito da leitura, ela chega no colegial, ela tem que se deparar com esses clássicos, é claro que será uma leitura realmente obrigatória. Ela não irá gostar do livro, não irá entender a história, vai achar aquela linguagem extremamente difícil, porque é difícil, né? Não é uma linguagem fácil. Os nossos clássicos, eles remontam um português um pouquinho arcaico, cheio de formalidades em sua grande maioria, mas se você tem o hábito da leitura, isso é tranquilo. Agora, quando você não tem, todos esses clássicos, eles se transformam em monstros para muita gente. É muito normal, por exemplo, eu tenho colegas da época do colegial que hoje em dia eu ainda converso com eles, ainda tenho contato, que eles não suportavam aqueles clássicos. Eu lembro que reclamavam. Depois, conforme foi passando o tempo, alguns deles começaram a adquirir o gosto pela leitura. Alguns até começaram com Harry Potter, outros começaram com a saga Crepúsculo. No meu caso, né, por exemplo, eu não li Harry Potter quando ele foi lançado, porque eu já estava tão assim, digamos que tão ligada em clássicos, que aquele tipo de literatura já não tinha sentido eu ir e comprar um livro. Era estranho. Não que eu tô querendo dizer que eu sou cult ou mais inteligente, não é isso. É que simplesmente você não me interessava, era um tipo de gênero que não me interessava para o momento que eu estava vivendo ali, né? Eu estava mais interessada realmente nos clássicos. E muitas daquelas minhas amigas que reclamavam dos clássicos começaram a ler Crepúsculo. Elas começaram com Crepúsculo, que é um gênero mais tranquilo, mais fácil e etc. E elas começaram a ler, a partir do Crepúsculo, elas começaram a ler, até que chegaram nos clássicos. E aí a leitura foi cansativa, foi chata? Não. Aquele livro, por exemplo, qual foi? Foi o Morro dos Ventos, não foi o Morro dos Ventos Vivantes. Eu não lembro agora. Uma amiga minha, ela falou assim, ai, Dri, eu li aquele livro no colégio, eu não suportei a leitura. E agora virou o meu livro preferido da vida. Eu não lembro agora qual livro. Eu não sei se foi Persuasão. Eu não lembro. Mas é assim que acontece, porque você tem que ter uma base. Você tem que ter uma base para você ler certos tipos de livros. Se você não tem aquela base, aquele livro ele vai ser realmente complicado. E hoje em dia, por exemplo, eu já li alguns livros que eu considerei super difícil. São livros que eu terei que reler lá na frente. Tipo Ilíada da vida. Eu não estou preparada psicologicamente para Ilíada. Eu já li, entendi 40% da história. Primeiro porque ele é escrito em versos, né? Então, pretendo reler novamente daqui uns 20 anos. Eu pretendo reler Ilíada porque eu quero ler Ilíada. Eu quero entender a história do começo ao fim e não entender partes da história. Um outro livro é Ulisses, que eu já peguei para ler também e não consegui. Pretendo reler daqui a alguns anos, quem sabe. Tem uma frase que o Ítalo Calvino colocou aqui no começo do livro, que fala o seguinte: os clássicos são lidos por amor, não por dever ou por respeito. E realmente é verdade, porque clássicos, eles são sempre relidos, sempre. Mesmo que seja uma fantasia, por exemplo, quando eu estava naquela coisa de ler os clássicos, né, naquele vício pelos clássicos, eu não conseguia ler outra coisa, por exemplo, livros de fantasia, nada disso. Quando eu fui ler Tolkien, que isso foi em 2014, eu fiquei extremamente apaixonada pela escrita do Tolkien. Então já li o Hobbit 3 vezes, pretendo reler O Senhor dos Anéis. Então assim, existem livros. Então quando um livro ele é muito bom, por exemplo, um outro livro que eu gostei muito quando eu li foi Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Pretendo reler Os Trabalhadores do Mar, o meu livro preferido do autor até o momento, não li a obra completa dele ainda.
Alguns livros do Balzac também são meus preferidos, pretendo reler. Então, eu irei reler por amor, não por dever ou simplesmente por respeito. Um outro ponto interessante. Para poder ler os clássicos, temos de definir de onde eles estão sendo lidos. Caso contrário, tanto o livro quanto o leitor se perdem numa nuvem atemporal. Assim, o rendimento máximo da leitura dos clássicos advém para aquele que sabe alterná-la com a leitura de atualidades numa sábia dosagem. E isso não presume necessariamente uma equilibrada calma interior. Pode ser também o fruto de um nervosismo impaciente, de uma insatisfação trepidante. É o que está acontecendo comigo. No momento, como eu tenho esse costume de ler os clássicos, eu estou com vontade de ler outras coisas de outros gêneros, né? Por exemplo, chicletes, muitos livros de fantasia, literatura de terror. Eu gosto também desse tipo de literatura. Então, você tem que encontrar um equilíbrio, né? Uma dosagem, porque eu não quero deixar de ler os clássicos, mas eu também quero ler coisas da atualidade. Então você tem que ter um equilíbrio. E isso causa um certo nervosismo, porque você quer ler tudo. E um detalhe importante que o Ítalo Calvino coloca aqui. Você pode ler clássicos a sua vida toda. Você vai morrer e você não terá lido metade de todos os livros. E isso é fato. Então, por isso que você tem que ter essa dosagem, equilibrar. A única razão que se pode apresentar é que ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos. Então, essa é a resposta para o título do livro. Simples assim. Depois ele coloca uma observação muito interessante. E se alguém objetar que não vale a pena tanto esforço, porque sim, ler um clássico requer um esforço do leitor. Citarei Cioran, não um clássico, pelo menos por enquanto, mas um pensador contemporâneo, que só agora começa a ser traduzido, no caso aqui na Itália. Enquanto era preparada a cicuta, Sócrates estava aprendendo uma área com a flauta. Para que lhe servirá? Perguntaram-lhe. Para aprender esta área antes de morrer. Simples assim. Então, achei muito bonito. Toda essa reflexão, gente, foi desse primeiro capítulo aqui do livro. Os outros eu li, mas como eu disse pra você, foi uma leitura um pouco arrastada, porque, enfim, ele tá falando, né, fazendo uma análise das obras citadas aqui, foram obras que eu não li, com exceção do Balzac. Né? E as obras que ele cita ainda do Balzac aqui foram obras que eu não li. E olha que eu já li Ilusões Perdidas, li muitas obras assim bem conhecidas do autor. Eu acho, gente, que todo tipo de leitura é válida. Eu acho que depende muito do momento. Como eu fiquei muito tempo lendo clássicos, e é verdade, requer uma atenção, um esforço maior do leitor. Às vezes eu quero ler um tipo de livro que me faça rir, que me faça viajar, né? Por exemplo, uma fantasia, um livro de terror também, né? Para dar aquela adrenalina, um livro de ficção científica. Por exemplo, eu tô agora numa onda com vontade de ler alguns chicletes, coisa que eu quase não li. Eu li 3 livros de chicletes na minha vida e o último não foi uma experiência tão agradável. Não é um tipo de gênero que eu amo, que eu adoro, mas às vezes é bom você sair daquela sua zona de conforto. Eu acho que ler, gente, não importa, a pessoa precisa começar por alguma coisa. Então, quando eu vejo muitas adolescentes hoje lendo livros da Thalita Rebouças, Paula Pimenta, dessas autoras nacionais, eu acho muito bacana, porque essas adolescentes, né, irão virar mulheres, enfim, homens, e eles irão se interessar pelo clássico, porque elas já têm o hábito da leitura. Eu vejo muita gente criticando, por exemplo, livros escritos por booktubers. Acontece que o público-alvo desses booktubers são adolescentes. E só pelo fato deles comprarem o objeto livro daquele booktuber que ele gosta, já é um começo para a leitura. Ah, a Kéfera lançou livro, li. Ah, a Kéfera irá lançar outro livro, vou ler. Ah, Ciclano lá, o PC Siqueira lançou um livro, vamos ler. Isso incentiva a leitura, isso incentiva o objeto livre, eu acho isso muito importante. Eu tenho primos adolescentes que começaram a ler por causa de booktubers e que agora pegou o hábito da leitura. Então, eu acho... E às vezes a pessoa já tem 20 e poucos anos, não tem o hábito da leitura, ela começa com um livro desses, de repente ela pode adquirir esse hábito. Então, é meio chato
chato eu ficar escutando às vezes pessoas reclamando. Ai, porque ciclano tá lendo aquele tipo de livro. Você tem que começar por uma base, você tem que ter uma base, você tem que ter um incentivo. E se essa pessoa não tiver uma base, ela jamais irá se interessar por um clássico, nunca. Se eu não tivesse tido aquela base que eu tive, que foi uma exceção, eu não estaria lendo clássicos hoje. Então é isso, gente, foi mais uma reflexão, tá? Como eu disse, aqui não é um vídeo resenha do livro, porque, como eu disse, depois que eu pretendo, dos livros que estão citados aqui, eu pretendo ler Odisseia em breve. Então, assim que eu ler Odisseia, eu venho, leio o capítulo específico aqui e comento no vídeo resenha com vocês, e assim por diante, né? Ele é um livro que ele fica também, assim, como indicações, né? De outras obras que eu nem tenho na minha estante, na verdade, só para vocês terem uma ideia. Eu adoro clássicos, amo clássicos, já li muitos, e todos os livros aqui, tirando Balzac e Odisseia, os outros eu não conheço, alguns eu não faço ideia que existam, assim, nem sabia da existência. Então, é um livro muito interessante, já anotei alguns livros aqui, alguns autores, e pretendo conhecer a obra. Então fica a dica de um livro incrível, maravilhoso. Eu vou deixar aqui no box de descrição o link para compra da Amazon do livro Por que Ler os Clássicos, e você clicando nesse link você também ajuda o canal. Então é isso, beijos e até o próximo vídeo, tchau!